Romanos 8, 29, nós vamos dar início, né, a uma das partes assim mais difíceis e mais duras dessa epístola aos Romanos. Somente o verso 29 hoje, porque nós vamos tratar exclusivamente dessa expressão aqui. Porquanto os que de antemão conheceu. Nós vamos estudar o que significa isso. O que significa esse conheceu de antemão. Aí ele diz: também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, que Deus nos abençoe. Irmãos, quando o apóstolo Paulo começa a falar do conhecimento de Deus aos romanos, ele está falando do atributo que nós conhecemos como onisciência. Mas quando Paulo usa esse versículo aqui, Romanos 8, 29, ele não está dizendo para nós que esse conhecimento de Deus é como se Deus tivesse olhado para o futuro e visto as pessoas que seriam crentes, e aí Deus fala desse seu conhecimento. Não, o apóstolo Paulo está falando de um conhecimento prévio, antecipado, da qual Deus planejou, executou o seu plano, e ele conhece por planejamento e por criação. Ele criou dessa forma. A Bíblia nos diz que um povo que haveria de ser formado foi criado por Deus para louvá-lo. Nesse caso somos nós. Então, ao falar do conhecimento de Deus, Paulo tem em mente a onisciência divina. Agora, a onisciência é a palavra que nós usamos para explicar a doutrina bíblica do pleno conhecimento prévio de Deus. O que é o conhecimento prévio? É o conhecimento antecipado. Ele tem o conhecimento antes da execução de todas as coisas. Antes da criação de todas as coisas, ele teve esse conhecimento. O Senhor Jesus, explicando isso para os judeus, ele diz assim: qualquer pessoa sensata, quando vai fazer qualquer obra, ele se assenta, ele planeja e ele faz um orçamento para ver se ele vai poder concluir até o final da obra. E aí Jesus diz assim: se isto é comum aos homens, se os homens fazem isso, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Então, nós temos um Deus que de fato dirige todas as coisas. Ao mesmo tempo, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós colhemos o fruto daquilo que nós semeamos. Então nós temos que semear de acordo com as Escrituras. Quando alguém semeia, quando alguém vive fora dessa palavra, da santa palavra de Deus, o que acontece? Ele vai sofrer as consequências dessa vida que leva. Então, o conhecimento prévio diz respeito a todos os conceitos, a toda a ciência e informações que Deus tem em mente e ao seu dispor, podendo ser usado no momento em que ele precisa. O que é isso? Na mente de Deus estão todas as coisas. Por isso que a sabedoria dele, ela é impossível o homem entender. Entender a onisciência de Deus nos ajuda a conhecer um pouco mais sobre ele, sobre o seu caráter e sua personalidade. Então, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, Deus, ele não... Eu tenho uma teoria chamada de teoria do Deus colão. Tem arminiano e pelagiano que pensa que Deus olhou lá para o futuro, aí viu quem era que ia aceitar Jesus e aí colocou no meio dos eleitos. Não, isso não é verdade. A presciência, conhecimento, não tem nada a ver com previsão, visão antecipada, tá? Pode passar mais. A palavra onisciência, ela não aparece de forma explícita na Bíblia. Ela é usada pela teologia para descrever a infinita sabedoria e o eterno conhecimento de Deus. Então não aparece, você não vai encontrar na sua Bíblia lendo, você não vai encontrar essa palavra onisciência. Mas no contexto geral das Escrituras, a teologia vai nos mostrar que ela está aí. Deus sabe tudo, conhece a tudo e a todos em cada detalhe e possibilidade.
A onisciência divina, ela é necessária para o exercício da soberania de Deus. A onisciência, ela é imprescindível para que Deus tenha domínio sobre toda a criação. Então, duas coisas aqui. Primeiro, ela é necessária para o exercício da soberania de Deus, porque se Deus não soubesse o que iria acontecer, ele seria apanhado de surpresa a qualquer momento. Ele teria que estar consertando as coisas nesse mundo. Se Deus não soubesse tudo, ele não teria controle sobre a sua criação. A criação seria uma bagunça, completamente desordenada, como os seres humanos querem fazer hoje do nosso planeta. Sem a onisciência, Deus ficaria refém do acaso. Por isso, a onisciência, ela é um atributo da Trindade. Não é só Deus que é onisciente, Jesus também é onisciente, o Espírito Santo também é onisciente. Uma das coisas interessantes é que quando Jesus entra na casa de Simão, aquele fariseu, lembra? E que aquela mulher chega lá, o Simão está julgando aquela mulher na sua mente, ele não está falando. E aí Jesus vai lá na mente do Simão, como um ser onisciente, é o único que pode fazer isso. O inimigo não tem acesso à sua mente, somente a Trindade. Eu vou repetir: o inimigo não tem acesso àquilo que você pensa, ele tem acesso àquilo que você fala, que ele ouve, mas ele não sabe o que você está pensando. Ele deduz e conhece você pelo que você faz. Mas o Senhor Jesus Cristo pode, como um ser onisciente, ele vai lá na mente de Simão e ele descreve o que Simão estava pensando. Então, Pai, Filho e Espírito Santo são todos oniscientes por essência e natureza. A Trindade, ela não cresce, ela não evolui. Irmãos, Deus não melhora, nós é que melhoramos, nós é que crescemos, nós é que somos aprimorados. Deus não. Deus é perfeito em tudo. Deus não aprende com experiências, não está sujeito a surpresas. Vejam o que diz Gênesis 50, versículo 20: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Quem disse essas palavras? José. José disse aos seus irmãos: não temas, Deus decretou, Deus dirigiu a história, Deus coordenou todos os meus dias para que eu chegasse até aqui. As palavras de José entraram para a história da humanidade como prova cabal e inconteste da soberania de Deus sobre as ações humanas. Deus tem poder e gerência sobre as ações humanas. A venda de José como escravo foi um crime cruel e detestável, nós não podemos negar isso. Foi difícil para o pai aceitar a morte do seu filho, e os irmãos se reuniram e tiveram essa atitude covarde. Isso é uma atitude covarde, né? Porque eles eram muitos e o José sozinho. Foi uma atitude cruel, mas ela não teria acontecido se Deus não tivesse decretado. Se Deus não tivesse decretado, não teria acontecido. É isso aqui que a gente precisa entender claramente. Os irmãos de José não estão sabendo o que estão fazendo, mas Deus sabe o que eles estão fazendo. O José não sabe o que está acontecendo com ele, mas Deus está dirigindo todas as coisas. E aí, quando José passa por toda aquela dificuldade, e ele acaba como governador do Egito, agora ele está sentado no trono, governador do Egito, se depara com seus irmãos, e os irmãos pensaram que ia morrer. Sabe o que é isso? Um coração culpado. Eles pensaram: aquilo que nós fizemos, agora o nosso irmão vai se vingar, vai mandar nos matar. Aí José disse: olha, não temas. Quem dirigiu tudo isso aqui, quem decretou tudo, quem conduziu tudo, até aqui foi Deus. E Ele fez isso, usou a minha vida para poder preservar a vida de vocês. Agora, observem que o homem fala por sua boca aquilo que também ele não conhece. E o José, ele não estava falando só da família dele. Ele diz: olha, Deus vai conservar muita gente. Ele não está falando só dele, não está falando só da família dele, está falando também do Egito, está falando também daqueles povos que foram abençoados pelo Egito. Então,
José foi um homem que entendeu claramente os decretos de Deus. Pode passar. É inegável que José foi vendido pelo intento iníquo de seus irmãos. Nós não podemos negar isso. Isso é a ação humana, isso é o propósito humano. Agora, eles agiram dentro de um propósito maior, que é a soberania de Deus. Irmãos, Deus tem um plano, Ele está seguindo. E todas as vezes que alguém sai fora desse plano, né, ou pensa que vai sair fora desse plano, ele não sai. Porque se ele sair de alguma forma daquilo que ele tem em mente, Deus está no controle, Deus está dirigindo todas as coisas. Uma das provas interessantes disso é a vida de Balaão. Balaão se prepara para amaldiçoar o povo de Deus, ele está lá tranquilão, só que quando ele abre a boca, ele não tem domínio sobre a boca dele, porque Deus é quem domina a boca dele. E aí o Balaque, que tinha contratado ele, disse: peraí, eu estou te pagando uma fortuna para você amaldiçoar o povo e você vai abençoar? Aí o Balaão diz assim: olha, eu abri minha boca para abençoar, mas Deus para amaldiçoar, mas Deus transformou em bênção. Então nós temos um projeto de Deus. Deus está dirigindo e conduzindo esse processo. Quando o homem pensa que vai sair, Deus vai e coloca as coisas no seu devido lugar. Então, nós somos responsáveis, nós podemos fazer nossos planos, mas vai se cumprir o que está em Provérbios 16. O coração do homem pode fazer planos, mas há o decreto correto, aquilo que vai acontecer vem dos lábios do Senhor. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos, muitos planos, muitos desejos há no coração do homem, mas aquilo que o Senhor determinou, aquilo que Deus decretou é o que vai acontecer. E acabou. Não tem como, tá? Então, Deus usou o atentado contra José porque tinha como plano preservar a descendência de Abraão. A descendência de Abraão, que a casa de Jacó está passando fome, está com dificuldade lá. E os irmãos de José vão ao Egito para ver se conseguem alguma coisa. Eles conseguem comprar alguma coisa. E Israel, com a sua família, que no caso é Jacó, acaba sendo levado para o Egito. E eles foram cuidados pelos egípcios. Eles ficaram lá anos e anos. E o grande erro deles foi seguir também a idolatria egípcia, né? Esse aqui é o problema de você ter um contato muito próximo com o mundo. Você acaba se envolvendo com a cultura e com a religiosidade do mundo. Por isso que a palavra santo tem o sentido de separado, né? Nós ficarmos separados dessas questões. Então, é inegável que José foi vendido pelo intento de seus irmãos. Os irmãos desejaram, mas isso estava dentro de um propósito divino, dentro de um propósito maior, que é a soberania de Deus. Na sua misteriosa e perfeita vontade, Deus pode usar o mal e transformá-lo em bem. Quer dizer, Deus tem um projeto, nós não conhecemos, então somos nós que identificamos que Deus pega o mal e transforma em bem, porque isso já estava dentro do plano de Deus. Observem, é isso que diz a palavra preparou de antemão, preparar antes, preparar antecipadamente. Então, cumpriu-se então o que diz Provérbios 19, 21. Agora, quando nós olhamos para essa questão da soberania de Deus, nós estamos tratando com um Deus que de fato é onisciente, um Deus que sabe todas as coisas, mas um Deus que tem um plano, que tem um projeto. Isaías 46, verso 10, está aqui de vermelho, olha só, o que ele diz? Deus, né? O verso 9, que não está aí, diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a eternidade, que não há Deus igual a mim, só há eu, não existe outro. Aí ele diz assim, que anuncia o fim desde o princípio. Presta atenção, o que ele está dizendo? Eu anuncio o fim desde o princípio. O que ele está dizendo? Eu tenho o fim das coisas na minha mão antes que elas aconteçam. Já tem, eu anuncio, está comigo. E observem que tem coisas que são reveladas para nós, tem coisas que Deus não revelou, mas está com ele. Então, ele anuncia o fim desde o princípio. E desde a antiguidade as coisas que ainda o quê? Não aconteceram, não sucederam. Deus das profecias está falando dos profetas. O meu conselho será o quê? Firme. O que é o meu conselho? O meu decreto, aquilo que eu determinei, vai permanecer firme, ninguém pode mudar.
É lamentável quando eu vejo homens dizendo que Deus quer salvar uma pessoa, mas aí o cara não quer e ele se perde. Então esse homem frustra o plano de Deus. Deus quer que a cidade seja extremamente organizada, mas o cara vai e bagunça tudo. Irmãos, eu não creio nesse Deus. O Deus que eu creio é, aqui, ó, o meu conselho. O que é, qual o sentido dessa palavra conselho? Reunião da Trindade antes da criação do mundo. Determinação divina, aquilo que eles decretaram, isso vai acontecer. Aquilo que foi determinado vai permanecer firme. E aí ele diz o que? Farei toda a minha vontade. Tá? Eu já vi pessoas pegando aquele texto de Timóteo, diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa. Pedro repete isso. Como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, ela é unânime para com todos, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aí tem gente que pega esse texto e aplica para o mundo. Esse texto é para a igreja, é uma carta para a igreja. E quando ele joga para o mundo, ele não conhece esse texto aqui, ele não sabe que ele está criando um texto contraditório. Porque se a vontade de Deus é que nenhum homem pereça, a morte eterna, e que todos sejam salvos, então eu não preciso me preocupar. Por que eu não preciso me preocupar? Eu não preciso nem pregar o Evangelho, porque o conselho dele será firme, vai permanecer firme, e ele vai fazer toda a vontade dele. Se a vontade dele é que todo homem seja salvo, então fica tranquilo. O fato é que aquele texto não é para o mundo, aquele texto é para a igreja. Esse aqui é para o mundo. Deus está dizendo para o mundo que Ele, desde o princípio, anuncia o fim de todas as coisas. Tudo está nas suas mãos, tudo Ele tem controle, e aquilo que Ele determinou vai permanecer firme. Nenhum homem vai poder frustrar os planos de Deus, como diz Jó 42:2. Vai permanecer firme. Então, o que esses textos aqui ensinam? Passa aí, mãe. Deus não pode ser apanhado de surpresa. Ele conhece o início e o fim de todas as coisas. Se Deus não conhecesse todas as coisas, em todos os seus detalhes e com todas as suas possibilidades, Deus realmente não teria acesso ao futuro. Mas Ele tem, porque Ele é Senhor. Aqui eu vou revelar um ponto para vocês da teologia, que se vocês quiserem saber se um teólogo é bom mesmo, ele tem esse conhecimento. Desses pregadorzinhos de internet aí, eu não conheço nenhum que tem. Um dia, Jesus disse assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom tivesse sido feitos os sinais que foram feitos no meio de vós, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Preste atenção, o que Jesus está dizendo? Se lá tivesse sido feitos os sinais que foram feitos cá, lá teria se arrependido? Eu faço uma pergunta para vocês. Jesus, ele tem o conhecimento da possibilidade, ele tem o conhecimento da possibilidade, que se ele fosse lá e fizesse os sinais, aquelas cidades se arrependeriam. Pergunta, por que ele não foi então? Porque não estava determinado, não havia decreto. O Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Eu não conheço nenhum teólogo moderno que explore esse ponto, eu não conheço. E não é só esse não, esse ponto, isso vem lá do Antigo Testamento. Quando o Davi pergunta: entregar-se-ão os homens de Keila nas minhas mãos? Eu disse: entregar-se-ão, mas não entregaram nas mãos dele. Porque há o conhecimento da possibilidade. Deus conhece realmente todos os detalhes, com todas as suas possibilidades. Então ele tem acesso ao futuro, ele tem informação a tudo, ele tem o conhecimento nas suas mãos. Deus, sem esse conhecimento prévio, ele não teria acesso ao futuro, e ele não teria condições de intervir. Também ele não seria onisciente. Nós estaríamos crendo numa farsa. Sem o atributo da onisciência, todos os fatos, todos os eventos aconteceriam fora da vontade e domínio do Senhor. Então, Deus é onisciente porque tudo acontece dentro da sua vontade, e a vontade dele, ela é ampla, muito ampla, tá? Para a vida da igreja, ela é boa, agradável e perfeita. Mas para o mundo em geral, ela é permissiva, decretiva, e aí vem
uma série de outros pontos dentro da vontade de Deus. Então, se Deus não tivesse esse conhecimento, Ele não seria soberano, Ele não teria poder sobre os negócios humanos, e nós estaríamos entregues à própria sorte. Pode passar. Imagine, né? Se Deus não tivesse controle de todas as coisas. Ontem eu estava aqui ontem, trabalhando. Ontem deu um temporal feio aqui, não foi? Foi. Teve lugares aí que caiu raio, queimou aparelho, um monte de coisa, eu estava vendo hoje. Gente passou por dificuldade, aí eu saí daqui para ir para Compensa. Quando eu cheguei no viaduto da Cidade Nova para lá, não caiu uma gota d'água, estava um sol terrível. Quem é que controla essas coisas? Né? Se Deus não tivesse o poder de controlar a sua criação, nós estaríamos entregues a essas tragédias. Tá? Então, diante dessas explicações, fica fácil entender o que Paulo disse em Romanos 8, 29, acerca do que ele, Deus, conheceu de antemão. Em que sentido nós devemos entender essa expressão, conhecer de antemão? Aqueles que Deus previu que um dia se arrependeriam e creriam em Cristo, como ensinam os pelagianos e arminianos, não. Deus não precisou olhar para o futuro. Entender dessa forma seria isolar o texto do seu contexto e contrariar todo o ensino e toda a teologia paulina contida em Romanos 9, em Efésios 1, em 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14, em 2 Timóteo 1, 8 a 11. Por quê? Porque a onisciência e o conhecimento de Deus sobre o seu povo estão contidos nos seus imutáveis decretos, proferidos antes dos tempos eternos. Presciência e decretos andam juntos em Deus, nós precisamos entender isso. Então, observe, quando Paulo diz assim, os que de antemão conheceu, ele está dizendo que Deus tem, então, um grupo que ele escolheu antes da fundação do mundo. Ele vai explicar isso em Efésios, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para a adoção de filhos. Paulo explica aos Efésios. 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14, ele diz, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus, irmãos, por vós, porque Deus vos escolheu desde o princípio, para salvação, santificação no Espírito e fé na verdade. 2 Timóteo, quando nós lemos essa carta, o Jonas leu uma parte dela aqui hoje. Ele vai dizer que Deus determinou aqueles que seriam salvos antes dos tempos eternos. 1 Pedro 1, 19 e 20, o sangue do Cordeiro foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo, quer dizer, antes de fundar o mundo, Deus já decreta que o sangue de Cristo seria suficiente para perdoar os nossos pecados. Então, presciência e decretos andam juntos em Deus. Passa aí. Na teologia paulina, onisciência, presciência, conhecimento, eleição e predestinação são apresentadas interligadas como uma sendo a causa de outra. Tá? Observe que ele diz, os que de antemão conheceu também predestinou. Ou seja, dentro do projeto que ele tem, do seu conhecimento, da escolha, da determinação de um decreto, ele predestinou. Na realidade, quando nós olhamos a teologia, em geral, nós vamos ver que tem uma sequência. Deus determina criar a humanidade. E quando ele vai criar essa humanidade, ele também determina que essa humanidade vai cair no pecado. Automaticamente toda a humanidade está condenada. Então Deus resolve salvar alguns. Ele não quer salvar todos. E aí é quando ele revela isso para nós. Aqueles que ele separou, aqueles que ele escolheu, ele já sabe quem são. Então, conheceu de antemão. E aí Deus vai, e aqui Paulo coloca que houve um decreto predestinador, ninguém vai se perder. Isso vai ser cumprido. Tá? Então, uma é a causa da outra. A onisciência divina não pode ser diminuída a uma mera previsão dos eventos futuros. Quer dizer, a onisciência de Deus é muito mais do que ele está olhando para o futuro. Deus não precisa colar. Tem a teoria do Deus colão. Deus teve que olhar para o futuro para saber as coisas. Não.
Ele sabe todas as coisas, porque Ele criou, porque Ele fez, porque Ele assim planejou. Tudo que está acontecendo na terra não foge aos seus olhos, não foge à sua presença. Como entender melhor então essa expressão? Deus conheceu de antemão aqueles a quem predestinou. Predestinar é destinar de antemão. Eu sei que é difícil para a mente humana limitada, diferenciar essas doutrinas como estados na nossa mente. Mas todo crente dentro de um propósito divino, ele vai ser salvo. Não tem como, tá? O verdadeiro crente não se perde. Tudo deve acontecer dentro de um propósito para com os homens. Deus tem esse propósito. É difícil entender a ordem dos desígnios, nós não temos como. Um dia me convidaram para dar uma palestra, ou pregar um sermão sobre a ordem salutis, significa isso, seria a ordem da salvação. O que acontece primeiro? Irmãos, não tem como a gente determinar o que acontece primeiro, porque as coisas acontecem em conjunto. Vem uma ação só do Espírito Santo. Ele regenera, concede vida, dá o seu Espírito, sela, enche de atributos e acabou. De uma hora para outra, nós aqui vivenciamos a coisa aos poucos, por meio da santificação progressiva, mas a obra de Deus é imediata e completa. Isso é tão difícil de entender, porque em Atos 2, 23, o conselho de Deus é colocado antes da presciência de Deus. Depois você lê esse texto, você vai entender. Enquanto 1 Pedro 1, 2, a eleição acontece segundo a presciência de Deus. Então, como é que num lugar é colocado antes e depois acontece em conjunto? Então a mente humana não consegue entender isso, porque é um propósito só. Nós usamos a palavra decretos, mas é um decreto só. Deus planejou todas as coisas e decretou, isso aqui vai acontecer e acabou. Então é um decreto só, tudo está acontecendo. Agora, para nós, como são vários atos, vários fatos, nós entendemos como decretos. Em Efésios, a eleição é antes da fundação do mundo. Aqui, a predestinação em Timóteo é antes dos tempos eternos. Quando Paulo cita a expressão aos que de antemão conheceu, ele também tem em mente um grupo separado dentre a espécie humana, um grupo do qual ele faz parte, porque foi assim que Deus falou a Ananias. Olha só, quando Paulo diz assim, assim como nos elegeu, ele se colocou no meio, porque ele sabe que ele também foi eleito. Como é que ele sabe disso? Em Atos 9,15, quando Ananias foi lá ter com ele, Deus disse para Ananias assim: vai, porque este é para mim o que é um instrumento escolhido, ou um vaso escolhido. O Ananias não queria ir, ele disse: Senhor, esse homem aí perseguiu a tua igreja, um homem violento, alguns foram mortos por causa dele, mas Deus disse: vai, que ele é para mim um vaso escolhido. Então, Deus que elegeu a Cristo, vocês pensam que Cristo não foi eleito? Cristo foi eleito para ser o Messias. Lucas 9,35, Lucas 23,35 vai nos dizer isso. O mesmo Deus que elegeu a Cristo, Ele nos elegeu em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Os eleitos formam o corpo de Cristo, sua igreja, conhecidos de antemão dentro dos planos e propósitos divinos. É isso que diz Romanos 8, 28. Eles foram de antemão conhecidos e predestinados, ou seja, por antecedência, para serem conforme a imagem de seu Filho. Verso 29. O propósito de Deus é que os eleitos sejam semelhantes a Cristo, em forma e aparência. Deus decidiu e decretou isso de antemão, antes da fundação do mundo, para que Cristo fosse o primogênito entre muitos irmãos. O que é primogênito? O termo primogênito significa o primeiro, o mais elevado, o mais honrado em hierarquia e posição. Paulo explica com detalhes em Colossenses 1,18. Paulo diz, olha só, passa ali, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio.
ele é o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter o quê? A primazia, primeiro lugar em tudo. Nada pode mudar os planos de Deus para os eleitos de Deus. O homem vê o direito, Deus conhece as profundezas do avesso humano, do coração humano, da mente humana. O homem vê as aparências, Deus conhece o quê? O coração. E é baseado na onisciência que nós podemos crer com toda certeza que nada acontecerá sem que esse algo faça parte do plano que foi elaborado para os eleitos de Deus antes dos tempos eternos. Vamos concluir. Vocês lembram de Efésios 2:10? Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as quais Deus preparou, de antemão. Aparece de novo aqui de antemão. Com isso, aqui ó, duas coisas são fundamentais na vida cristã: fé e obras. A fé, ela é dom de quem? De Deus, não pertence ao homem. É dom, é presente de Deus. E as obras foram preparadas. Leia aí o que está escrito. Não, as obras foram preparadas de antemão. Você não era nem nascido. As obras Deus já havia preparado. Nós não trabalhamos muito com essa ideia. Nós elogiamos muito o homem, exaltamos muito os homens, mas preste atenção nisso. Nós andamos nas obras que Deus preparou para nós. E preparou antes do nosso nascimento. Preparou antes da criação do mundo. Preparou antes da criação de todas as coisas. Preparou antes dos tempos eternos. Então toda honra e toda glória pertence a Ele. Quando Paulo diz que aqueles que Ele conheceu de antemão, está dizendo que tudo foi preparado antes dessa criação, para que Deus tivesse a honra, assim como Cristo tem a primazia de tudo. Que Deus nos abençoe.